A história da Comunidade da Graça começa por volta de 1969, quando o pastor Carlos Alberto Bezerra foi profundamente tocado por um chamado: o desafio de plantar uma igreja renovada, uma comunidade viva, com os olhos voltados para o cuidado mútuo e a prática do amor cristão no dia a dia. Os primeiros passos foram simples, mas cheios de propósito. Os encontros aconteciam em locais alugados, sempre às segundas-feiras. Eram reuniões marcadas por fé, simplicidade e muita expectativa. Sementes lançadas com oração e convicção. 10 anos mais tarde, em 1979, a comunidade deu um passo importante e adquiriu seu primeiro prédio. A partir dali, os encontros passaram a ser mais estruturados. Ministérios foram formados, líderes começaram a ser treinados e a visão se consolidava cada vez mais. Essa visão era clara: ser uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e formando discípulos. Foi nesse ambiente de crescimento, fé e formação que surgiu um dos líderes que marcariam a história da CG Mogi. Aguinaldo Fernandes, carinhosamente conhecido como Pastor Nadim. O ano era 2001. O pastor Carlos Alberto Bezerra lança um novo desafio a Aguinaldo Fernandes e a outros líderes da Comunidade da Graça: encontrar um prédio em Hermelino Matarazzo para dar início a uma nova multiplicação da igreja. A princípio, Aguinaldo relutava com a ideia de se tornar pastor. Seu desejo era apenas servir como líder. Mas havia um chamado, e com o tempo, ele o abraçou de coração aberto. Foi então que ele, acompanhado por seu irmão Wagner e por cerca de 300 pessoas, assumiram o compromisso de plantar essa nova igreja. O novo local? Uma quadra de futebol alugada, que precisava de muitas reformas, estrutura, cuidado. Com o passar dos meses, a igreja se uniu. Membros trabalharam juntos nas reformas iniciais, transformando aos poucos aquele ambiente em um espaço de comunhão, louvor e ensino. Foi um tempo marcante. Os GCs cresciam, multiplicavam, e em meio a esse movimento, algo novo começou a brotar. Em 2006, foi aberta a primeira célula da Comunidade da Graça em Mogi das Cruzes. Em 2007, ainda em Hermelino Matarazzo, a igreja conseguiu enfim adquirir o prédio onde já se reunia. Com a compra, vieram as ampliações e, junto com elas, o crescimento de um dos ministérios mais pulsantes da igreja, o Ministério de Jovens. Enquanto em Mogi, as células se estabeleciam aos poucos, em Hermelino, o crescimento era exponencial. Jovens eram alcançados, discipulados e despertados para o serviço. E entre tantas histórias, um nome se destaca com força e propósito: Ricardo Reggiani, líder de jovens. Ricardo não foi apenas um organizador de encontros ou eventos. Ele foi e continua sendo um discipulador apaixonado. Alguém que formou e inspirou milhares de jovens ao longo dos anos. E entre esses jovens discipulados está Vinícius Fernandes, fruto direto desse legado. A igreja continuava crescendo. Em Mogi, o G100 se expandia rapidamente. Novas células surgiam, mais pessoas se envolviam e, com isso, novas supervisões foram sendo formadas para acompanhar esse avanço. O crescimento era claro. E então, em 2014, um novo passo foi dado. Depois de um longo período se deslocando até Hermelino para participar dos encontros, ficou claro que era hora de encontrar um espaço próprio em Mogi das Cruzes. A busca por um prédio, no entanto, não foi fácil.
Foram meses visitando lugares que, por diferentes razões, não atendiam às necessidades da igreja. Até que um dia, mudando o caminho para o trabalho, o pastor Nadinho passou por um prédio com uma placa. Nos dias seguintes, Vinícius foi até o local. Ao entrar, teve a certeza. Durante as conversas com o dono, surgiu uma nova oportunidade. Em vez de alugar, a igreja poderia comprar o imóvel. E foi o que fizeram. Adquiriram o espaço que se tornaria a casa da Comunidade da Graça, em Mogi. Nos primeiros meses, antes mesmo das reformas, os encontros ID já aconteciam no prédio. Era tudo muito simples. A própria igreja cuidava do espaço, limpava, organizava, fazia o que fosse preciso. As reformas logo começaram e duraram cerca de 1 ano. Finalmente, em março de 2014, o prédio reformado ficou pronto. O primeiro encontro naquele novo espaço foi um marco. Aos sábados, sob a liderança do pastor Nadinho, a igreja local começava a tomar forma. Com o tempo, Vinícius, Caio e Guilherme assumiram a condução dos encontros, que passaram a acontecer também aos domingos, reunindo entre 80 e 90 pessoas em média. Era visível. Algo estava crescendo ali. O crescimento seguiu. Em 2016, a igreja realizou seu primeiro acampamento. Um tempo marcante, transformador e único para a igreja local. Em 2018, mais um passo foi dado. O primeiro Trilhas. A igreja se mobilizou para alcançar o bairro com ações sociais, evangelismo e muito amor prático. Nesse mesmo ano, a primeira confraternização de fim de ano aconteceu no Abecar, mais um momento significativo na história da igreja. O mover era visível. Mais pessoas se batizavam. O prédio ficava cada vez mais cheio. Diante disso, surgiu a ideia de iniciar encontros voltados para a liderança, agora também pela manhã. Mas então, algo inesperado aconteceu. A pandemia. Em março de 2020, o mundo parou. A pandemia suspendeu encontros, fechou portas e silenciou ruas. E com ela, a igreja também precisou pausar suas atividades presenciais. Mas mesmo com os templos fechados, o chamado permaneceu vivo. De março a julho, a comunidade em Mogi se conectava aos cultos transmitidos pela CG Hermelino. Foi nesse intervalo que nasceram os encontros online da CG Mogi. Um movimento simples, mas essencial. Nesse tempo, tanto o Ministério de Louvor quanto a equipe de mídia foram fundamentais para que os cultos pudessem acontecer. Para cumprir as medidas de segurança, os encontros passaram a acontecer de forma híbrida, parte online, parte presencial, sempre respeitando o número limitado de participantes. Isso levou a igreja a realizar até 3 cultos aos domingos. Em meio a tudo isso, um dos maiores pilares foi o fortalecimento dos grupos menores. Em diversos lares, pessoas se reuniam em oração, clamando por cura. Mesmo diante dos desafios, a igreja continuou avançando. Aos poucos, a quarentena foi se tornando menos rígida e em 2022, após 2 anos de espera, o tão aguardado acampamento voltou. O último havia acontecido em 2019 e, por isso, aquele evento foi marcante. Foi ali que surgiu a percepção clara de uma nova organização ministerial. Um grupo dedicado aos adolescentes, outro aos jovens e um voltado para os casados. Ainda em 2022, Caio retornou à igreja de Hermelino. Com isso, Guilherme e Vinícius assumiram integralmente a liderança, acompanhados por seus supervisores e líderes. O ano também foi marcado pela primeira volta profética, um momento especial de intercessão pela cidade, quando a igreja saiu às ruas para orar por Mogi e por seu bairro. Desde o início daquele ano, já era evidente. Estávamos crescendo e precisávamos de um novo espaço. E, finalmente,
Em 2023, depois de um tempo de orações, expectativas e bastante discrição, a nova casa foi conquistada. Um prédio no coração de Mogi. Um marco. Um presente. Um sinal de que estávamos prontos para o próximo passo. Em meio a tantas novidades, 2023 também foi o ano do primeiro Acamp Ruios. Um encontro criado especialmente para os adolescentes, com identidade própria e voltado à realidade dessa geração. Uma semente plantada para os próximos anos. A igreja continuou se expandindo com ações e grupos menores, alcançando novas regiões como Biritiba, Guararema e Itaquá. Em 2024, o avanço seguiu com trilhas, batismos, acampamentos e encontros. Entre os destaques estava a oração no Pico do Urubu e o primeiro acampamento MAG A2 para casais de todas as idades. E para encerrar o ano, vivemos a nossa primeira festa da colheita juntos, realizada no novo prédio, mesmo antes da reforma. Foi um tempo bonito, não apenas de arrecadação, mas de comunhão, amor e família. Temos caminhado firmes no propósito eterno de Deus, e uma certeza nos acompanha: o que está por vir será ainda melhor.